Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Vídeo Aula de Biologia. Você está na Dicas Enem. Hoje eu vou te falar de uma doença que despenca no Enem, caiu repetidamente no Enem, que é a esquistossomose, barriga d'água ou doença do caramujo. Vale essa dica para vocês, de repente é uma doença que sempre vai cair no Enem. Se não cair no Enem, meus queridos, pelo menos eu te garanto que em algum vestibular que você vai prestar agora no final do ano, essa doença vai aparecer. Então vamos falar de esquistossomose. O agente causador dessa doença é o verme plateuminto Schistosoma mansoni. Tá ok? Você precisa saber reconhecer o parasita. Esse parasita ele apresenta sexos separados, tem o macho, tem a fêmea. A gente chama isso de animal dioico. Então é um parasita dioico de sexos separados. E a gente vê nítida diferença entre o macho e a fêmea. Isso a gente chama de dimorfismo sexual. Então você precisa saber reconhecer os parasitas, tá ok? Eles têm alguns milímetros de comprimento, não é um animal tão grande como são as tênias, também parentes, elas estão no mesmo grupo, as tênias e os esquistossoma. As tênias têm metros de comprimento, mas você precisa saber reconhecer o esquistossomo adulto, tá ok? O hospedeiro intermediário é o caramujo, do gênero Bionfalaria. A gente o chama também de planorbídeo. Esse caramujo, evidentemente, é um molusco aquático, tá ok? Ele é muito importante como hospedeiro intermediário. Ele ativa todo o ciclo de desenvolvimento da doença do parasita, tá ok? O parasita adulto, Schistosoma mansoni, ele se aloja no fígado. O adulto se desenvolve no fígado, então já é o suficiente, esse tamanho de alguns milímetros, para inflamar bastante este órgão que é extremamente importante para o nosso corpo. A inflamação do fígado é uma das coisas que ajuda a aumentar o volume do abdômen, dando aquela característica que a gente chama de barriga d'água. É um dos fatores, tá ok? O segundo é o seguinte, na época de depositar os ovos, ele se dirige do fígado para o intestino. Entre o fígado e o intestino existe uma circulação, existem vasos sanguíneos. Esses vasos sanguíneos, infelizmente, são destruídos durante essa migração do parasita, lá do fígado para o intestino grosso. O extravasamento de líquido desses vasos rompidos acaba se acumulando no abdômen, caracterizando o que a gente chama de barriga d'água. Tá ok? Então a fêmea vai do fígado para o intestino grosso botar ovos. Os ovos do parasita, vale a pena você guardar também, eles têm um espinho, uma espícula ou esporão. É característico o ovo com espícula, o ovo do parasita Schistosoma mansoni. Esse ovo sai com as fezes. Uma vez no ambiente de água, aquático, a gente tem a contaminação então desse ambiente por ovos do parasita. Tá ok? Então as lagoas, onde infelizmente que recebem, infelizmente, esgoto, com ovos do parasita ficam contaminadas. Desse ovo surge o primeiro estágio de larva, primeiro estágio larval do parasita, que é a larva miracídio. É essa larva miracídio, gente, que entra no caramujo Bionfalaria. Lá dentro do caramujo Bionfalaria, ela passa por algumas transformações, até terminar no estágio de larva que infecta a pessoa, que é a larva cercária. A larva cercária ela tem uma cauda bipartida, você vai ver aí. A larva cercária penetra ativamente na pele de um indivíduo que entra nessa lagoa. A penetração da larva cercária causa coceira, por isso é comum onde a doença ocorre que as lagoas serem chamadas de lagoas de coceira. Tem até um ditado popular, que já caiu até em vestibular, que diz o seguinte: nadou, coçou, é porque pegou a esquistossomose, infelizmente. Tá ok? A larva cercária, uma vez na circulação, perde a cauda, se dirige para o fígado e lá ela se transforma no parasita adulto, fechando a doença. Tá ok? Formas de evitar: saneamento básico é um jeito de evitar essa doença. Combate ao caramujo, de alguma forma introduzir espécies de animais, peixes, por exemplo, que comem naturalmente o caramujo, que tem o caramujo como presa natural.
ou a aplicação de uma substância molussicida, como caiu no Enem no ano passado. Molussicida, uma substância que mata o caramujo. Se não tiver o caramujo, né, turma? O miracídio não se transforma em cercária, não tem o desenvolvimento da doença. Tá ok? Esquistossomose mansônica. Fica aí a dica para o seu Enem, fica aí a dica para o seu vestibular. Até a próxima, galera!